Salve nação! Começando mais um vídeo aqui no canal É da Bola. Se você não for inscrito, aproveite para fazer isso agora e não esqueça de deixar o seu like. Dito isso, bora para o vídeo. Corinthians começa a decidir a classificação na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Saiba tudo a respeito do jogaço de hoje à noite. Nesta quarta-feira, o Corinthians inicia um novo desafio para definir o seu futuro na Copa do Brasil 2024 na Neoquímica Arena. O Timão recebe o Grêmio às 21h30 pelo jogo de ida das oitavas de final da competição nacional. Com 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, até aqui o Corinthians chega às oitavas de final depois de eliminar a América de Rio Grande do Norte, vencendo os jogos de ida e de volta por 2-1. Antes disso, o Timão já tinha derrotado o Cianorte e o São Bernardo pelas duas primeiras fases do torneio, composta por um único jogo, o chamado mata-mata. O Corinthians fará a primeira partida disputada dentro de casa e decidirá a vaga em exatamente uma semana, na próxima quarta-feira, com o mando de campo do Grêmio. Este então será o terceiro jogo disputado entre o Timão e a equipe gaúcha em menos de 15 dias, já que na última quinta-feira os times também se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 2-2 na Neoquímica Arena. E uma provável escalação para iniciar a decisão da Copa do Brasil, o técnico Ramon Dias terá um retorno importante em comparação ao último jogo disputado pelo Corinthians no último domingo contra o Atlético Mineiro. O zagueiro Kaká, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro depois de tomar o terceiro cartão amarelo diante do próprio Grêmio. Sendo assim, Ramon Dias deve ter força máxima para tentar encaminhar a classificação do Corinthians em casa e deve ir a campo com Hugo Souza no gol, Fagner, André Ramalho, Kaká e Hugo na lateral esquerda, Ranieri, Rian, Alex Santana, Rodrigo Garro, Romero e o glorioso Yuri Alberto. E agora o jornalista Samir Carvalho chega com mais informações e bastidores do Corinthians. Assista. Cuejar é uma operação cara para se pagar por mês. É um jogador nível Coronado de salário para jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. Tá cravado isso. Podem me cobrar, tá certo? Bato no peito com essa informação. Essa notícia aqui do Cuejar é uma notícia confirmada do lado do Cuejar e do lado do Corinthians. Eu conversei com uma fonte hoje, né, no Corinthians, e fonte que, sabe, fonte de verdade. Entendeu? Uma fonte boa do Corinthians me garantiu que a operação do Cuejar é uma operação cara, é estilo Coronado. A gente sabe que o Cuejar ganha muito lá na Arábia. Muito, muito mesmo. E para convencer o Cuejar a abrir mão do que ele ganha lá, cara, tem que realmente convencer o Cuejar com muita grana. Entendeu? Muita grana. E vou ser sincero, eu prefiro pagar, assim, só estou fazendo nessa comparação com o Coronado. Eu prefiro pagar 2 milhões para o Cuejar do que para o Coronado. E olha que eu vivo dizendo aqui que, tecnicamente, o Coronado lembra um Falcão do futsal. É muito bom jogador. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a negociação do Cuejar não está tão avançada assim como as pessoas estão falando. O Corinthians quer o Cuejar, a pedido do Ramon Dias. Só que o Corinthians já está dando para o Cuejar o que não tem. O que não tem modo de expressão, senão não daria, claro. Entendeu? Então, o que eu estou falando para vocês, se vocês ouvirem por aí que o Cuejar está fechado, não acreditem. Eu estou falando. Podem me cobrar. Entendeu? Se fechar amanhã, é outra história. Estou falando hoje aqui, dia 30 de julho. Por quê? Exatamente por ser uma operação cara. Até porque se o Cuejar fosse barato, como muitos querem aí, as pessoas às vezes têm bronca de mim, não vou ficar falando sobre isso hoje. Chega. Se o Cuejar ganhasse pouco, aí, como muita gente está falando, já estava fechado. Aliás, se ele ganhasse o que os nécios acreditam, ele estava no Vasco, não estava nem negociando com o Corinthians hoje. É muita grana, é muita grana. Eu garanto para vocês que o Cuejar não joga no Corinthians com uma remuneração de menos de 2 milhões. Eu garanto isso para vocês. Podem me cobrar.
Fala aqui um jornalista que já trouxe salário do Luan, do Yuri, do Corona, de todo mundo que você conhece. E eu nunca errei salário de ninguém. Bato no peito para dizer isso para vocês. O Corinthians está negociando, tá tentando que o Cuejá ainda baixe, não vai baixar. Isso eu garanto. Ele pode até baixar um pouquinho de nada. Então eu vou deixar bem claro aqui, abaixo de 2 milhões ele não vai ganhar no Corinthians. O Coronado, a operação Coronado, a remuneração do Coronado, são 900 mil de salário, com 1.150.000 de direitos de imagem, luvas, etc. E por 2 milhões, eu acho que ele não vai fechar. Entendeu? Não vai. Mas o Corinthians já passou aí um pouquinho, você já sabe que eu já informei que o Corinthians passou dos 2 milhões na operação, e é uma operação cara. Em relação ao Cuejar, a gente tem que entender o seguinte: a remuneração do cara, tá? A remuneração dele é como Coronado, tá? A gente põe um salário entre aspas, porque remuneração, salário, às vezes se confunde no termo. O correto mesmo é remuneração. Mas como a gente já está acostumado no termo no futebol, qual o salário do cara? Você tem que colocar tudo, não é? Porque às vezes as pessoas acham assim, o salário dele é só CLT. Então você tem que falar só salário CLT. Não. A minha vida inteira eu fui PJ e não fui CLT e era o meu salário. Meu salário. Que eu sempre sobrevivi. Entendeu? Agora, olha só, eu garanto isso para vocês, que o Cuejar ganha lá fora, ele tem uma remuneração de 12 milhões de dólares por ano. Isso envolve o salário dele, os direitos de imagem dele, as luvas dele e os direitos de imagem, os direitos de imagem e os direitos dele que ele vendeu. Ele fez isso. Ele gosta de receber pelos direitos dele. Como se o clube tivesse mesmo ele, por exemplo, vamos supor que ele está livre no mercado, o clube compra ele quer uma parte disso. E com o Corinthians é a mesma coisa. Por que vai dar uma operação parecida e semelhante à do Coronado? Porque o Corinthians vai dar CLT, imagem, luvas, dinheiro e a grana para o cara de direitos. Eu garanto isso para vocês. Tá batido no peito. O tempo errei, anota e me cobra. Se ele vier. Porque não tá certo o Cuejar. Quem falar que o Cuejar é jogador do Corinthians, quem achar que o Cuejar é jogador do Corinthians, cuidado. É um cara que ganha 5 milhões por mês lá, de remuneração. Não adianta pegar o salário dele, só ele ganha isso. Filho, ele ganha isso sim. Eu já falei, já citei isso, tem que ser muito inocente para acreditar que o Cuejar ganha 1,5 milhão por mês de reais lá na Arábia. Ele já estaria no futebol brasileiro há muito tempo, entendeu? Então, gente, não, no Corinthians, 2 milhões de reais por mês. 2 milhões, quase 2 milhões e meio. O Plata está ajudando o Corinthians nas negociações. Isso eu não dei nem no Blend, tá? Essa informação é exclusiva. No Blend, eu falei que ele quer jogar no Corinthians. Agora eu tenho uma informação importante. O Plata, ele mesmo, está conversando com o Al-Sadd para tentar convencer os árabes a aceitarem a proposta do Corinthians. E ele está dizendo que ele quer ir embora e que ele quer jogar no Coringão. O Plata está ajudando o Corinthians nas negociações. Ele quer ser jogador do Corinthians. E a novidade é essa. Ele está ajudando, sentando com a diretoria e tentando convencer os caras a aceitarem a proposta do Corinthians. O nosso querido Plata, já me agrada muito, já estou querendo Plata agora, né, velho? Porque é uma informação que eu apurei hoje dentro do Corinthians. O Corinthians está com uma ótima relação com o Gonzalo Plata. A proposta realmente é de 8 milhões de dólares, tá? Super confirmadíssima numa conversa que eu tive hoje com fontes no clube. E o Gonzalo Plata é um jogador que o Corinthians quer muito, né? Conversei com uma fonte que me falou coisas maravilhosas dele. Jogador que atua pelos dois lados do campo, sabe? É um atleta aí que eles consideram que vai crescer muito no Corinthians. O Corinthians está realmente apostando tudo no Gonzalo Plata. Gonzalo Plata é prioridade de contratação no ataque hoje.
de todos os nomes que você ouviu, tá acima do Michael no Corinthians, tá acima de Gabigol, acima de Firmino. Tudo isso existiu. A consulta ao Firmino, o Corinthians conversou recentemente com o empresário do Firmino, é um empresário alemão, me contaram, tá? Quando eles conversou com o empresário alemão, o cara é alemão, quando eles conversou com ele, fez a consulta, sabe? O Corinthians sonha com o Gabigol para o ano que vem, continua sonhando, né? O Michael tá na mira, mas a prioridade do Corinthians é exclusivo, né? Exclusivo não, da prioridade não. A prioridade do Corinthians é o Gonzalo Plata, e o que tem de exclusivo é isso. Eu não tô com a corda toda hoje. O que tem de exclusivo é isso. O próprio Plata está ajudando o Corinthians nas negociações a convencer os árabes, que não é fácil, a liberá-lo para ele ser jogador do Corinthians para as próximas temporadas. Então o Corinthians, né, tá aguardando, não é fácil negociar com os árabes. O Corinthians aguarda uma resposta. O Corinthians, eu não sei, não posso te dizer se o Corinthians chegou no limite, mas o Corinthians acredita que fez uma grande proposta. Os caras pagaram mais, mas enfim, isso não importa, o jogador quer ir embora. O atleta tem problemas lá com o técnico, né? Que era, né? Era um espanhol que era técnico da seleção do Equador até pouco tempo. Que esse técnico tirou o Plata da Copa América, né? Porque ele foi para uma baladinha lá com o Arboleda. Então, gente, a informação que eu tenho aí para vocês é que o Plata quer jogar no Corinthians e está ajudando o Corinthians nas negociações, tá? Nas negociações. Então, informação muito importante. Ele está conversando com os caras lá da diretoria, sentando e tentando conseguir a liberação. O próprio jogador com seus agentes, tá? Estão realmente forçando a barra para que esse negócio saia. E é um negócio que é de 8 milhões de dólares para o clube, mais salário, enfim, é uma coisa. O Plata hoje, entenda. Eu não vou falar avançado, porque senão você já entende. Vocês não, né? Um hater ou outro aqui vai levar lá pro Twitter que eu falei que tá perto e tal, e depois o cara não vem e me cobra. Mas hoje, de todas as negociações, entendam isso. Então, assim, de todas as negociações do Corinthians hoje, o Plata é a negociação que o Corinthians tem mais esperanças para fechar. Pela proposta, por conversar com o jogador todo dia, pelo jogador estar ele mesmo tá sentando lá e negociando a liberação com os caras, entendeu? Então, gente, é isso.